Você já preparou o seu coração para este momento? Para ouvir algo especial da parte de Deus para nós. Temos o título aí, né, da ministração. Algo que o Senhor colocou no meu coração nesta semana. Espetacular. É o título que o Senhor colocou no meu coração. Depois de uma certa idade, a gente se torna um pouco saudosista, né? Então, é comum vocês ouvirem pessoas, não eu, né? Pessoas mais idosas, assim, dizerem, no meu tempo, né? No meu tempo não era assim, no meu tempo fazia assim. Mas esse saudosismo tem muito a ver com... Era tão bom quando era assim, né? É mais para essa expressão. Muita coisa aconteceu no mundo. Tudo que nós vamos falar aqui tem a ver com mundo, de modo geral, né? Muitas coisas aconteceram na história da humanidade. E eu queria pontuar duas delas, que são revoluções. Nós tivemos a Revolução Industrial, por exemplo. Então, foi uma revolução porque começou na Inglaterra, mas mexeu com o mundo todo. E, para simplificar, porque eu não vou falar sobre isso, eles simplesmente foi um momento em que homens, pessoas, foram substituídos por máquinas. Então, foi uma revolução que mexeu com todo mundo. E vem sendo assim até hoje. Depois, nós temos a Revolução Tecnológica. E essa foi mais complicada ainda, né? Tem muita coisa boa em tudo isso, nessas revoluções, mas tem muita coisa difícil, muita coisa preocupante, em especial a Revolução Tecnológica, porque nós mudamos não só a forma de produção das coisas, mas a forma de consumo das coisas. Nós mudamos a maneira de transporte, a maneira que nós nos comunicamos, e nós deixamos de lado, em muitos momentos, em muitas situações, o ser humano, e nos tornamos virtuais. Muito complicado. Então, durante um bom tempo, né, desde a Revolução Tecnológica, nós, principalmente os pais, né, os tios, avós, enfim, nos preocupamos muito com isso, e nos tornamos cada vez mais saudosistas, pensando que nós sentávamos à mesa, né, com a família, que nós conversávamos, que nós brincávamos juntos, que as crianças iam para a rua brincar. Enfim, não ficavam todos com a cara na telinha, né, meio que, com perdão da palavra, bitolados, assim, mas menos sociáveis, menos amigáveis, abraçando menos, convivendo menos, se importando menos. Isso foi o que trouxe para nós, e com uma grande preocupação, a Revolução Tecnológica. Mas aí, nós tivemos um outro advento que aconteceu na história da humanidade recentemente, no ano de 2020, que foi o Covid, que foi a pandemia. E causou... E a gente aqui, em nenhum momento, está falando de Brasil, de América do Sul, de África, nós estamos falando de mundo. No mundo inteiro, né? Essas revoluções, esses acontecimentos têm provocado estas reações, tem sido difícil, tem sido preocupante, tem sido alarmante. Mas, quando veio o Covid, a pandemia, né? Todos nós sofremos de alguma maneira, todos nós. Fomos privados da nossa liberdade. Nós, no começo, não acreditávamos, mas entendemos que a coisa não era pouca, não era pequena, que era em todo lugar, que não importava se o país era rico, se era pobre, se a pessoa era rica, se era pobre, todos estavam sendo afetados por essa pandemia, por este advento que aconteceu. E resultou em catástrofe. Resultou em que todos nós perdemos alguém. Se não foi dentro de casa, foi na família, na parentela, ou amigos, colegas de trabalho, pessoas que nós valorizávamos, ainda que fossem televisivas, enfim,
Todos nós sofremos perdas neste período. Privados da nossa liberdade, nós sofremos perda e vivemos um tempo ameaçados de morte. Era ameaça de morte. Você ia no supermercado de máscara, usava luva para fazer as coisas, quando chegava tinha que limpar os alimentos e jogar álcool em todo lugar. Tinha pessoas que ficavam jogando álcool assim, borrifando no corpo inteiro. Era uma pandemia, era um medo, era um desespero, porque qualquer um de nós, a qualquer momento, podia ser contaminado e morrer. Foi muito difícil. E não passou. Porque o que isso gerou vem trazendo consequências até hoje. O medo, a insegurança, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Quantas pessoas estão sofrendo ainda as consequências deste movimento, deste acontecimento? E aí você pode pensar, né? Mas você só veio falar de tragédias, né, pastora? Por favor, né? Mas aí nós vamos traçar uma linha agora entre tudo o que acontece no mundo e que nos afeta, e que é difícil, e que é complicado, e que nos assusta, e que nos aprisiona. Nós vamos traçar uma linha agora através de uma declaração de Jesus, que está em João 16:33. E ele fez esta declaração: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, este texto está traçando para nós esta linha agora. No mundo, nós passamos por aflições. São momentos, são situações que nos afetam no dia a dia, que nós já temos de preocupações e de situações dentro das nossas casas, das nossas famílias, mas também essas que são globais, que são assustadoras, mas Jesus não nos enganou, e ele disse: no mundo vocês passarão por tribulações, por aflições, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, porque eu venci o mundo. Ele declarou isso. Então, de aflições, nós estamos passando agora para o espetacular. Algo que é espetacular. E aí a gente vai ver lá em Gênesis 15, e antes de colocar o texto, Deus anunciando a Abraão que seria pai de uma nação, que até então nem filho tinha. Ele recebe esta declaração, esta palavra, que já é algo extraordinário, Deus fazendo uma declaração de algo que vai acontecer. Você é estéril, né? Mas de você vai sair uma nação, e lá na frente esta nação vai se tornar escrava por 400 anos no Egito. Deus fez esta declaração para o pai da nação, e o texto está em Gênesis 15:3. E ele disse assim: pode pôr no 4, acho que não é o 3. Continue. Eu errei alguma coisa. Então, você será pai de uma nação. Eu escrevi 15:3 aqui, mas devo ter errado alguma coisa. O texto diz: você será pai de uma nação, mas esta nação será numerosa e se tornará escrava no Egito por 400 anos. Não sei onde está o texto, me perdi. Amém. Tudo bem. Mas ele avisa, ele diz que isso vai acontecer. E aí começa o caminhar da história a partir deste momento. Então, tem a história de Abraão, que nós escutamos o pastor, né, ministrando, falando de Agar, falando de Sarai, de Abrão. E, depois disso, vem Isaac. E aí, depois de Isaac, tem toda uma história ali. E aí nós temos Jacó. Jacó tem os seus filhos e as suas filhas. E sabemos que os filhos de Jacó se tornaram as tribos de Israel. E então tem um momento específico da história que diz que houve fome sobre a face da terra. Estamos sempre falando aqui de coisas mundiais, né? Do mundo conhecido naquele tempo.
Quando falamos desse período, falamos de mundo conhecido, né, do que se sabia. Mas houve fome sobre a face da terra. Consequente, falta de chuva, fome para todos. Então, Jacó e a sua família, que eram cerca de 72 pessoas, migram para o Egito. E no Egito já está o filho de Jacó, que é José, que você conhece a história, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e agora está lá, pela mão do Senhor, pela presciência de Deus, preparado para um propósito específico. Então, esta família migra no momento de desespero, de fome, e vai para uma terra desconhecida, chamada Egito. Chega lá, eles são recebidos por José, o filho que foi vendido e hoje é governador. Neste momento da história, se torna governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito. Para a preservação desta família, porque a palavra declarada do Senhor não cai por terra, porque aquilo que o Senhor declara sobre as nossas vidas acontece, porque Ele é Deus para cumprir, independente de que pareça algo impossível, e Ele é espetacular, Ele faz coisas incríveis. Então, Ele preparou todas essas coisas para que esta família fosse incubada ali no Egito, e de 70 e poucas pessoas se tornassem uma nação de mais de 3 milhões de pessoas. Nem a matemática humana, a ciência, explica que nesse período eles se transformassem em tantas pessoas. E aí eles começam a incomodar, porque como assim? Esse povo está mais numeroso do que a gente, né? E aí começam as táticas para matar, para destruir este povo. E quanto mais tentavam fazer isso, mais esse povo se multiplicava. Então, chegou o cumprimento daquela palavra do Senhor, que eles seriam escravos no Egito. Mas aí, finalmente, agora numerosos, escravos no Egito, depois de 400 anos de escravidão, termina o livro de Gênesis com a morte de José, começa, muitos e muitos anos depois, o livro de Êxodo com Moisés, que é levantado como libertador. O povo estava desesperado, aflito, clamando a Deus, e Deus vem em socorro dos seus. Mas esse momento da história, ele é épico. Ele é algo extraordinário, exponencial, não tem palavras para descrever. Em 1923, foi feita a primeira versão do filme Os 10 Mandamentos. Em 1956, foi feita uma superprodução de Hollywood chamada Os 10 Mandamentos, com Charleston Heston, tal, né? Aquela coisa que foi uma produção assim, foram 13 milhões, pensa naquela época, né? 13 milhões de dólares foram investidos para a produção do filme e arrecadou de bilheteria nos Estados Unidos 122 milhões de dólares este filme. Fizeram de forma estrondosa, maravilhosa, mas não conseguiram retratar o que é o espetacular de Deus. Esse foi um dos momentos mais espetaculares da história. O dicionário diz que espetacular significa inédito, significa grandioso, que seduz os olhos, que ninguém pode deixar de ver, de falar, de conhecer, de saber, porque é espetacular. E foi isso que Deus fez para dar uma surpresa, um presente surpresa para o seu povo. Um livramento. E, finalmente, nós vamos para o texto, que está em Êxodo 14. A partir do verso 15, e antes de ler, nós sabemos que esse extraordinário, esse algo espetacular que Deus fez, começou com as pragas do Egito. Já foi algo extraordinário. A maneira como Deus fez, endurecendo o coração de Faraó, para que ele não libertasse o povo na primeira praga, nem na segunda, nem na terceira, quarta, quinta, até a 10ª praga. Porque ele queria que você entendesse. Ele queria que eu entendesse, ele queria que o povo dele entendesse que ele é Deus
e que pode confiar nele, que pode descansar nele, porque ele cumpre aquilo que ele diz que vai fazer, e ele levantou um libertador para tirar o povo do Egito. Então, ele mostra aqueles sinais e maravilhas, porque um povo que estava ali escravo há tanto tempo, se sentindo abandonado há tanto tempo, precisava ver alguma coisa para se animar, para restaurar a sua fé. Mas aí eles são libertados, eles vão embora. E aí Faraó, de repente, diz, espera aí, eles estão indo embora e eles trabalhavam para a gente, nós vamos ficar sem, é melhor a gente ir atrás porque isso daí não está bom. E o povo está indo. Pensa que para que 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas caminhem, faça esse percurso a pé, e aí ele se deu conta, e aí ele foi atrás e levantou um exército para ir atrás, tem tempo aí, né? E aí eles estão caminhando lá no deserto, e de repente eles chegam na beira do Mar Vermelho. Esse foi o caminho que Deus determinou para eles. Aquele caminho que a gente olha e fala, não pode ser. E ainda com enfermidade, não foi descoberto, né, pastor? Não pode ser esse caminho, não, mas foi este caminho que Deus determinou para que eles percorressem. Só que aí eles se deparam com uma barreira. Eles se deparam com o Mar Vermelho. E não suficiente. Ainda eles olham para trás e lá longe eles veem que o exército egípcio vem vindo para pegar eles, para levar eles de volta. E começa a reclamação. Nos tirou de lá para vir morrer aqui? Estava melhor lá. Por que é que você fez isso? E aí vem o texto, que nós vamos ler aqui a partir do verso 15. Essa ministração é bem breve. O objetivo você vai entender agora. Então, preste atenção no que é um Deus espetacular, que faz coisas espetaculares. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O que é que tem na sua frente? Por que anda cabisbaixo, reclamão, chorando? O Senhor disse, diga ao meu povo que marchem. Não interessa o que está acontecendo no mundo. Nós precisamos saber, nós precisamos conhecer, não importa como a situação esteja, porque essa situação da pandemia envolve muita coisa, e nós vimos que, em paralelo a isso, aconteceram outras coisas. Nós estamos vendo em países desenvolvidos, em países que são grandes, desgoverno. Não vou falar de política, mas desgovernados, onde o mais importante, que são pessoas, não são considerados. O preço das coisas subindo absurdamente, o achatamento da nossa classe social, tudo que nós olhamos, o aumento da violência, a injustiça, tudo que está à nossa volta nos afeta. E aí o Senhor vira para aquela situação em que eles estão diante do mar e com os egípcios vindo atrás, e ele diz, diga ao povo que marchem. E você, levante o seu bordão, estenda a sua mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Será que a gente tem noção do que isso foi naquele momento? Do que isso significou para aquele povo? Do que significa para nós? Simplesmente pegar um bordão e tocar, que sentido? O que a ciência fala sobre isso? O que é que explica? Não tem explicação, nosso Deus. Ele colocou um pedaço de madeira no meio do mar, e o mar abriu de forma espetacular. Eles podiam ver os peixes, sei lá que tipo de animais tinha ali, né, marinhos, aquáticos, ali como uma vitrine. E o chão seco, para que eles pudessem
passar. Eu e você. Diante do mar. O Senhor abre o mar. Ele seca a terra. E Ele fala para a gente, marchem, porque eu estou dando a direção para vocês. Este é o caminho. Verso 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, presta atenção nisso, o anjo de Deus que ia na frente do povo de Israel, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, que os guiava, porque não tinha outro caminho. Era isso aqui. Não precisava disso agora, né? Passou para trás deles. E se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. Agora, pasmem. A nuvem, aquela fonte de luz, a fonte de luz era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. A mesma luz que nos ilumina, que nos conduz, que cuida de nós, que sabe para onde nós estamos indo, que nós já temos um destino. Qual é o motivo da nossa preocupação? Nós já recebemos esse presente, esta graça que é a eternidade. Nós já temos cadeira cativa, um lugar preparado para nós. Estaremos com Ele, estamos com Ele, Ele nos conduz em todo o tempo. A mesma fonte de luz que iluminou o povo de Israel era escuridão para aqueles que não creem. E isso gerou uma distância entre eles. E o povo chegou do outro lado. E então, no verso 21 diz, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite e fez que o mar se retirasse, tornando-se em terra seca, eles passaram, os filhos de Israel. E aí, no final, no verso 25, diz que a roda dos carros dos egípcios emperraram. Não bastava a escuridão para que eles não alcançassem o povo. Eles ficaram, veja, se a terra secou, né, se a areia ali secou o suficiente para eles passarem com os pés secos por aquele lugar. E aí vem os carros, os cavalos, né, o exército egípcio, e eles atolam. No quê? Não tinha secado a terra? Não estava claro porque tinha luz para eles? Mas para o inimigo estava escuro e eles atolaram no meio do caminho. Ninguém pode explicar Deus. E então, finalmente, o Senhor diz, estenda a sua mão sobre o mar, e o mar engoliu todo o exército inimigo. Espetacular. Nós não temos como narrar, nem com uma superprodução hollywoodiana, mostrar o que é ser espetacular como nosso Deus. Não tem como. A ciência não consegue explicar. Inventam histórias para negar. Mostraram aí na internet, né, roda da carruagem lá, porque a roda do faraó era de ouro, e colunas, e não sei o quê, mas isso não é verdade. É fake. Não tem nada naquela região que mostre que isso aconteceu. Eu e você não precisamos de provas arqueológicas para saber que o que está escrito aqui foi Deus quem falou. Foi Deus quem fez e que aconteceu. Mas existem registros, papiros egípcios, que contam esta história. Que falam que, naquele tempo em que eles questionam por que é que os nossos filhos morreram com aquela praga, por que é que a nossa lavoura foi consumida, por que é que o rio se transformou em sangue. Então, eles vão narrando as coisas que aconteceram
né, nas 10 pragas do Egito, e depois eles dizem que os nossos mortos do rio, né, que são o exército de Faraó. Aconteceu. Que área da sua vida fez você parar diante do mar? Porque a gente... É só isso aqui, né? Mas naqui tem tanta coisa, tantas complicações, tantas invenções de moda, tantos desafios, tantos problemas, questionamentos que nós temos. O que é que você tem para colocar diante de Deus, para que Ele possa abrir diante de você o mar vermelho? Pare e pensa sobre isso. O que é que você pretende fazer? O que é necessário fazer para que o mar que está diante de você se abra? Para que isso se resolva? Só para você entender, eu vou falar uma coisa que parece boba. Eu gosto de assistir os programas de televisão. Eu não vou falar, porque o pastor, quando ele fala assim, não fiquem assistindo. Tantas séries, né? Mas eu gosto de ver série. E aí eu vejo as roupas, né? E eu sempre penso assim, eu gostaria de me vestir desta maneira, mas não dá, né? Primeiro que aqui é quente, depois que tudo é caro, né? Não dá. Mas, há 3 meses atrás, uma amiga que mora fora estava conversando comigo, aí eu comecei a mostrar um monte de foto, né, de camisas, que eu gosto de camisa. E aí eu falei para ela, eu queria uma assim, estilosa, né, uma camisa assim, tal. Aqui eu não acho. Só comentei. Aí ela veio para cá, ela trouxe uma camisa, não me mostrou foto. Aí essa camisa ficou rodando o Brasil, né? Porque os momentos que eu encontrei com ela não estava com a camisa, depois, enfim, a camisa não sabia, já tinha até desistido, né, da história. Deu para sentir, né, que eu estou com uma camisa diferente hoje. E aí, eu estava assistindo uma série, né, e eu vi uma camisa. E ela tinha listinhas, e aí eu tiro foto, amplio, né. Eu moro sozinha, nos momentos que eu não tenho nada para fazer, assim, né. Aí eu amplio, eu falei assim, nossa, as listinhas são bem fininhas, né, fica parecendo até azul clara sem lista, mas tem lista aqui, né. Aí eu falei, olha, a gola é diferente. Ah, Senhor, eu queria uma camisa dessa, viu? Mas é tão difícil achar aqui. Aí fica na internet, no Shopping, em todo lugar, não acho, enfim. Aí eu vi lá que chegou mensagem da portaria do prédio, né? E estava lá o número do meu apartamento. Eu falei assim, mas eu não comprei nada, porque eu já sou ouro lá no Shopping, né? Mas eu não comprei nada. E eu falei, deixa eu ir lá, né? Já tirei o pijama, coloquei uma roupa e fui lá. Aí eu vi que era do meu amigo, que é o último que eu sabia que estava com a camisa. Eu falei, a camisa chegou, né? E aí eu subi, e quando eu abri, para minha surpresa, era esta camisa. Isso para dizer que o mesmo Deus espetacular, que abre o mar, um Deus que fez, que a ciência também não consegue entender, fez com que o sol parasse durante 24 horas no meio do céu, para que o povo pudesse receber de mão beijada o inimigo, para que o exército de Israel pudesse vencer. Ele fez com que a luz retrocedesse. Para isso, ele tem que fazer igual o Super-Homem no filme... Eu fico falando que eu sou velha, né? Não adianta. No Super-Homem 1, do Christopher Reeve, né? Que a Lois Lane morre lá, que cai a terra. Quem é do meu tempo aí sabe, né? E aí ele fica gritando, desesperado, porque ela morreu e ele não chegou a tempo, e ele começa a voar numa velocidade lá absurda em volta da Terra, para a Terra girar ao contrário e o tempo voltar. Deus não precisou nem voar, nem fazer nada disso, ele só determinou, e simplesmente a sombra retrocedeu. Este mesmo Deus cuida de pequenos detalhes. Na mesma hora que eu recebi,
A exemplo sem comparação, né? Mas a exemplo do leproso, né? Que só um voltou para glorificar a Deus. Na hora, né? Eu já tirei foto, mandei para uma amiga, né? Falei, olha o que chegou, né? E eu agradeci a Deus pelo cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Até num mínimo detalhe. Vamos nos colocar de pé. Eu tinha esse desejo de falar de uma forma bem simples a respeito de um Deus que cuida de detalhes e que opera algo que é espetacular, que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer algumas coisas que você precisa na sua vida. Esse louvor, ele fala por si só tudo que aconteceu aí, tudo que se refere a esse Deus que faz o mar se abrir. E eu vou convidar você a vir aqui. Tivemos alguns momentos de oração hoje. Mas seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, às vezes, para lidar com você mesmo, com o seu temperamento, seja o que for que você tem buscado do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Ouça este louvor, ore, clame ao Senhor, porque quando o povo estava lá no deserto, ele clamou. E o Senhor, diz o texto, ouviu o clamor do seu povo. E de forma espetacular, Ele trouxe livramento para todas aquelas pessoas. É um apelo que eu estou fazendo a você. Entrega tudo na mão do Senhor. Porque a ansiedade, tudo isso é falta de confiança. E nós precisamos confiar nesse Deus espetacular. Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão,
vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele faz te ver. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Do outro lado cantou. Glórias a Ti, Senhor. Estamos prontos, Senhor. Nós conseguimos entender, Pai, com toda a vivência, com todo o histórico, com todo o tempo, Senhor, que nós passamos contigo, que caminhamos na Tua presença, Senhor, seja em momentos de tribulação, seja em momentos de alegria, ó Deus. Nós estamos preparados, Senhor, simplesmente porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que em Ti há poder e que no nome de Jesus todas as coisas acontecem. O Senhor é Deus sobre as nossas casas, as nossas famílias, a nossa saúde, Senhor, sobre as nossas finanças, os nossos filhos nas nossas casas, Senhor. O Senhor é Deus espetacular, que faz coisas grandes e coisas pequenas, Senhor, pensando em nós, porque somos importantes para o Senhor. Nós somos, Senhor, a menina dos Teus olhos, e o Senhor nos ama tanto, Senhor, porque nós nem sabemos como nós reagirmos diante de tanto amor, Senhor. Que nós possamos atravessar todo o mar que aparecer na nossa frente, Senhor, com os pés secos, confiantes na Tua presença, no Teu poder. E nos momentos mais difíceis nós vamos chamar por este homem que dá ordem à tempestade para ela parar, que faz com que os ventos cessem, que faz o sol retroceder. Ah, Senhor, o que mais podemos dizer, Senhor? Nem Hollywood conseguiu descrever as Tuas maravilhas, Senhor. Então nós te pedimos, olha para o nosso coração, olha para o desejo do nosso coração, porque tudo que nós desejamos, Senhor, é permanecer na Tua presença, te adorando, te glorificando, fazendo a Tua vontade, até aquele glorioso dia. Obrigada, Senhor. Em tudo nós te damos graças. Bendizemos o Teu nome, no nome santo de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa. Moisés só precisou estender as mãos. Então abençoa o Teu povo reunido neste lugar, no nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode aplaudir o santo nome do Senhor Jesus.